Nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre a lição de número 7. Vamos falar sobre Samuel. Glória a Deus. Vocês que estão lá mais atrás e aqui, poderiam passar por lá de cá, Guilherme, ó. Porque quando as classes vierem, elas vão se assentar aí, nesse espaço aí. Abra aí a sua revista, lição 7. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso nesta manhã. Irmão Samuel, ele traz algumas lições para nós. Ele traz algumas lições, primeiro, pelo seu nascimento. Segundo, porque ele foi na época dos juízes, o primeiro profeta que Deus levantou na época dos juízes. Israel tinha sacerdotes, tinha juízes. Posteriormente, passou a ter os reis. Então Samuel, ele foi o grande profeta do tempo dos juízes. Ele mesmo era sacerdote também. E Samuel, existe algo na vida de Samuel que eu preferi não colocar aqui nessa lição, porque a ideia aqui era falar sobre exemplos de fé. Podemos escrever uma outra revista sobre maus exemplos, mas eu preferi só falar sobre exemplo de fé. Uma coisa que a vida de Samuel nos ensina é que Samuel foi criado pelo sacerdote Eli. Samuel foi um grande sacerdote, mas Samuel teve uma grande dificuldade em exercer a educação dos seus filhos. Os filhos de Samuel eram chamados de filhos de Belial, filhos do mal, porque o coração deles era mau. Quando a gente vai observar os filhos de Samuel e os filhos de Eli, a gente consegue compreender que Eli conseguiu ensinar para Samuel ser sacerdote, mas não conseguiu ensinar para Samuel ser pai, porque Eli era deficiente no exercício do papel de pai. Então, é importante que a gente compreenda e observe que nós estamos ensinando as pessoas. No dia a dia, você está ensinando as pessoas. Você não está ensinando só com as suas palavras, você está ensinando com os seus atos. E as pessoas vão reproduzindo isso. Quem está entendendo? Então, Samuel, apesar de ter uma história lindíssima, vamos falar um pouco dessa história aqui, ele teve este equívoco enquanto pai. Como pai, ele falhou. Como sacerdote, ele foi brilhante. Como profeta, ele foi brilhante. Como juiz, ele foi brilhante. Como pai, ele não deixou um bom legado, né? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre Samuel, tá bom? Abriu a revista aí? Muito bem. Vamos ler juntos aqui o nosso texto áureo? Então, o outro microfone está com quem? Deixa o outro microfone aqui com o Jean para mim.
Toda leitura que a gente for fazer junto, ele vai fazer no microfone aqui, porque senão a lição fica prejudicada lá no YouTube, tá bom? O pessoal lá não tem esse áudio aqui ambiente, não. Então Ana orou e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Vamos lá, vamos para a revista. Leitura bíblica em classe aí. Eu vou ler os números ímpares, vocês vão ler os números pares. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrou-se dela o Senhor. Ela concebeu e, passando o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Olha para mim aqui, por favor. Ana era estéril. A lei dizia que o marido que tinha uma esposa que não gerasse-lhe filhos, ele podia ter uma outra esposa para que esta lhe gerasse filhos, para dar continuidade à descendência. Contanto que tudo o que ele desse para essa segunda esposa, ele desse para a primeira em dobro. Ana, ela era estéril. Eucana tinha uma segunda esposa, por nome de Penina. Penina passava e zombava de Ana. Ana pede ao Senhor um filho. O Senhor dá para Ana um filho. E ela agora vai pegar esse filho e vai devolver lá no tabernáculo, lá no templo. O que eu estou querendo compartilhar aqui nesse pormenor? Aquilo que você está pedindo ao Senhor é para a glória do Senhor? O que você está buscando de Deus vai glorificar o nome de Deus? Mesmo? O nome de Deus será honrado na sua vida? Então Ana, ela não está pedindo a Deus um filho apenas, ela está pedindo a Deus que lhe dê a condição de ofertar. Ela quer ofertar esse filho no altar de Deus. É o que Ana está pedindo a Deus. Irmãos, tudo na nossa vida precisa glorificar o nome do Senhor. Posso ouvir um amém? Se não glorificar o nome de Deus, não será bom para nós. Tudo em nós precisa glorificar o nome de Deus. Bendize a minha alma ao Senhor. O que mais? Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Tudo o que há em nós precisa honrar o Senhor e glorificar o nome do Senhor. Certa feita eu atendi uma pessoa que queria de toda forma ter um filho, um menino. Já tinha feito vários propósitos de jejum, oração, madrugada, monte, vigília. E aí só tinha um detalhe que atrapalhava ter esse filho. É que ela era ligada. Aí eu fiz a pergunta-chave. Por que você quer ter um menino? Um menino? Não, é porque nós temos alguns amigos que têm menino e zomba do meu marido, que ele só gera menina. Eu não queria que ficasse zombando do meu marido assim. Então, eu queria que Deus desse para a gente um menino, para a gente esfregar na cara deles. Aí eu disse para ela: olha,
Deus pode te dar um filho até sem você ter útero. Deus pode fazer gerar aí dentro, em qualquer lugar aí. Para Deus não é problema. Agora, o seu propósito é muito ruim. Deus não honra um propósito assim. É que nem lá o melô do revoltado, né? Quem te viu passando pela prova e não te ajudou, há de ver você na bênção e vai se arrepender. Meu Deus. Isso é de uma carnalidade sem fim. Então, Ana está pedindo a Deus um filho com o propósito de glorificar o nome de Deus. Querido, guarda aí. Tudo que Deus fizer na sua vida, Ele fará para a glória dEle. Amém? E vou continuar dizendo, e Ele fará grandes coisas na sua vida. Grandes coisas, grandes coisas. Deus fará, irmãos, Deus fará coisas em nossa vida. Deus fará coisas em nossas vidas, que nós mesmos ficaremos surpresos. E nós diremos, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Então vamos continuar. Verso 23. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade, fica até que o desmames, então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Verso 24. Havendo-o desmamado, levou-o consigo, com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Elê. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Coisa linda, gente. Se você continuasse lendo o texto aí na Bíblia, o texto diz que Ana visitava Samuel todos os anos e levava-lhe uma estola sacerdotal. Ela levava-lhe uma roupa de sacerdote. O que Ana estava dizendo com isso? Esse menino será um sacerdote do Senhor. Toda vez que eu falo disso, eu emendo com isso que vou falar agora. Muitas crianças na igreja têm roupas de qualidade, têm material escolar de qualidade, têm calçados de qualidade, não têm Bíblia. Não tem uma Bíblia. Não é ministrado. Nós precisamos investir um pouco mais, estou falando não só de investimento financeiro, na vida das nossas crianças. Aliás, este momento que nós estamos vivendo no nosso país é um momento crucial de investir nas crianças. Precisamos gastar mais tempo com as crianças, ministrar as crianças. As crianças são atacadas diariamente, na internet, nas amizades. Então é importante ministrar as nossas crianças, tá bom? O chamado de Samuel surgiu em um tempo de total desprezo pelo sagrado, principalmente por parte da liderança religiosa. Observe, quem desprezava o sagrado não era só o povo, era a liderança religiosa. Como é que seria esse desprezo aqui pelo sagrado hoje? A palavra de Deus fala assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tomar o nome de Deus em vão não é quando cai alguma coisa e fala, ah, meu Deus. Isso não é tomar o nome de Deus em vão. Não é quando você levar um susto e falar, meu Deus. Isso também não é tomar o nome de Deus em vão.
Tomar o nome de Deus em vão é quando você fala assim, o Senhor falou comigo, quando Ele não falou nada. Quando você fala assim, Deus mandou, quando Ele não mandou coisa alguma. E isso é tomar o nome de Deus em vão. Uma prática muito comum nos nossos dias é eu transferir para Deus uma responsabilidade que é minha. Ah, porque eu senti de Deus. Não sentiu nada. Ah, porque eu senti no coração. Procura um cardiologista, filho. Sentiu no coração, procurar o Hildo, né? Vai lá, o Hildo é bom. O negócio de sentir no coração, isso não é assim que funciona. Deus sempre ministrará ao nosso espírito. Bíblia, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Porque o Pai procura adoradores que adoram em espírito. Porque quem ora em espírito, ora bem. É no espírito. A pegada é no espírito. Não tem nada de sentir no coração, nada disso. Fala que sentiu em outro lugar, sentiu no rim, no fígado, em qualquer outro lugar. Então, o desprezo pelo sagrado hoje está caminhando assim. Sentir de Deus, Deus falou, Deus mandou, quando na verdade não tem nada de Deus. Brinca-se com os dons espirituais. Imita-se línguas estranhas, e a gente não faz isso. Não se brinca com dons espirituais. A gente não brinca com isso. Tá certo? Amém, gente? As coisas de Deus têm que ser levadas assim, com muita seriedade. Não podemos brincar com as coisas de Deus. As nossas metas aí, descrever o sofrimento e oração de Ana, explicar o contexto em que Samuel ouviu a voz de Deus, descrever os fatos que levaram Israel a mudar sua postura diante de Deus, compreender o contexto em que Israel pediu um rei e as aplicações disso, e as implicações disso. Refletir nas lições que aprendemos no discurso de despedida de Samuel. Bora lá então. Nasceu o profeta, antes disso, palavra introdutória. Samuel foi o primeiro dos juízes de Israel. Seu nome significa ouvir de Deus. Como juiz, ele julgava em Betel, Gilgal e Mispa. Samuel foi o fundador da monarquia em Israel. Ele foi o elo entre a teocracia e o governo de Deus, né, que é a teocracia, e a monarquia. Ele fundou um seminário, uma escola de profetas em Ramá. Esse homem de Deus ocupou um lugar de destaque e de muita relevância na nação de Israel. Temos muito o que aprender com sua história. Então vamos lá? Primeiro, o sofrimento de Ana, o clamor de Ana, é a resposta da oração de Ana. Abra aí a sua Bíblia, filho. Livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, verso 6 e verso 7. O nosso orador oficial vai ler para nós aqui. 6, 7. E a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Como é que come, gente? Com a tentação dessa na sua cabeça? Deixa eu explicar o contexto aqui. As mulheres vão entender melhor que os homens aqui. Eucana ia para Jerusalém, ia para o templo, levava a Ana, levava a Penina e levava os filhos da Penina junto. Aí algumas irmãs até franziram a testa. Daqui eu estou vendo. Agora imagina essa viagem. Imagina nessa viagem a Penina o tempo todo. Vem na mamãe, meus filhos, meninos da mamãe. Eucana, me ajuda a cuidar dos nossos filhos.
E Ana está junto. Entende? Ela chorava e não comia. Este era o sofrimento de Ana. E outra coisa, a visão cultural da época é que uma mulher que não gerava filhos é porque ela estava sendo castigada por Deus. Era um castigo de Deus. Essa mulher é tão ruim que nem filho ela gera. Deus não é com essa mulher. Essa mulher não tem a bênção de Deus. Percebe, gente? O negócio é muito sério, né? E naquela época não tinha ainda o costume de chamar os animais de filho. Era só filho mesmo, chamava de filho. Diferente. Outro contexto. Sabe? Então esse era o sofrimento de Ana. O clamor de Ana, verso 12 e verso 13. Vamos lá, filho. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Eli vai aproximar, ele não só a teve, ele vai se aproximar dela. Ele falou: vem cá, irmã, uma hora dessa, a senhora já está nessa cana toda? Ele falou isso com ela. A essa hora da manhã, a irmã já está bêbada, já tomou todas. Porque ele olhou para ela, só a boca dela que mexia, balbuciava alguma coisa, e falou: está doidona. Tomou todas, já cedo. Ela falou: não. Olha, irmãos, olha o que ela vai falar para Eli. Não, meu senhor, não tenha a sua serva por filha de Belial. Não me tenha. Vamos trazer para os nossos dias aqui. Pastor, não pense que eu estou desviada. Por favor, eu continuo crente. Mas eu estava aqui conversando com Deus e pedindo algo a Ele assim, que é muito importante para mim. Aí ele virou espiritual na hora. Que o Senhor lhe conceda o que pede o seu coração. Entende? Aí entra o Cid Moreira, né? E Deus ouviu a oração de Ana. É assim que funciona. Primeiro, ele chama a mulher de bêbada. Você está bêbada. Depois, quando ela fala o que está acontecendo, aí ele fica espiritual. Que Deus lhe conceda o que pede o seu coração. Eu imagino que ela falou com ele. Amém. Bora. Isso acontece conosco, sim ou não? Acontece conosco, sim ou não? O cara nem sabe o que o outro está orando. Às vezes uma pessoa no culto aqui, ó, chorando copiosamente, chorando, rolando no chão aqui, ó. Fulano descompensado, né, emocionalmente. Você não sabe do que se trata. Engraçado, fulano tem uma gritaiada no culto, que descontrole. Você não sabe de onde Deus tirou essa pessoa. Jesus disse que a quem muito é perdoado, muito é grato. Talvez você não precisa gritar, rolar para o chão afora, chorar, pular, aplaudir, porque você não foi perdoado de nada. Agora, aquele que muito foi perdoado, ele sabe de onde é que Deus o tirou. É a realidade de quem aqui? Se alegra em Deus, querido. Se alegra no Senhor. Deus te tirou de muitos lugares que só você sabe, e você está aqui para a glória dEle. Mas sempre tem um Eli por aí. Está achando que tomou todas. Sempre tem um Eli por aí, olhando, observando, em vez de entrar na oração, entrar no mistério, participar, observando, buscando as coisas ruins de um, de outro, buscar Deus. Eli, em vez de, irmã, deixa eu orar pela senhora. Se ele achou que ela estava bêbada, deixa eu orar pela irmã, chega mais perto, sente o cheiro, vê se é álcool.
Nessa época não pode, o Elias passa álcool na gente na entrada ali. Ó. Nem pode falar que o irmão tomou álcool. De repente é álcool dos diáconos ali. Ó. Vamos lá, a resposta da oração de Ana. Agora nós vamos ler 1 Samuel 2:5. 1 Samuel 2:5. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Ixi, Ana agora pegou pesado. Ana está dizendo, olha, a estéril começou a gerar filhos, e a que tinha muitos filhos, enfraqueceu. Enfraqueceu, se interpreta ele do jeito que quiser. Ela dizendo o seguinte, Deus é o Deus que ouve. Escuta, querido, Deus é o Deus que ouve. Deus é o Deus que atende, é o Deus que responde, é o Deus que fala, é o Deus que cuida, é o Deus que dá. Esse é o nosso Deus. Ele atende. Guarda isso aqui, irmão. Não existe oração sem resposta. Toda oração tem resposta. Em alguns momentos a resposta não é aquela que você gostaria, mas toda oração tem resposta. E no caso de Ana aqui, respondeu o Senhor a ela positivamente. Certo? Vamos ler juntos aqui? Mesmo impossibilitada de ser mãe e sofrendo humilhações constantes, Ana temia o Senhor e buscava a sua face. Não importa o que está aí na revista. Ana temia ao Senhor e buscava a sua face. Agora olha para aqui, por favor. Aí, ó, vamos voltar ao clamor de Ana aí, ó. Tem 2 letrinhas aí, letra A, letra B. Letra A, achou? Está na revista aí. O clamor de Ana, voltou? Aí tem letra A. Mesmo insatisfeita e amargurada por não ser mãe, ela ia ao templo para adorar ao Senhor. Presta atenção, irmãos. As nossas emoções, elas não podem ser fator decisivo na hora de adorar o Senhor. Pode ser que você está vivendo um momento que não é bom, de angústia, de tristeza. Continue buscando ao Senhor, adorando ao Senhor. A Bíblia diz que quando Jó perdeu tudo, a Bíblia diz que Jó curvou-se diante de Deus e adorou ao Senhor. Não diz a Bíblia que ele murmurou diante do Senhor naquele momento, ele diz que ele adorou ao Senhor. E a resposta que ele dá para a esposa dele é: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Está tudo no controle dele. Ele deu, ele tomou, é tudo dele. Jó disse um dia: nu eu vim no ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Então, do jeito que eu nasci sem ter nada, eu vou morrer sem ter coisa alguma. Não foi isso que aconteceu, porque o Senhor mudou a sorte dele depois. Letra B está aí, ó. Ana não pediu para ser mãe, para provar nada. Ela não queria provar para Penina. Ana não entrou na competição. A questão aqui não era competir. A questão aqui era querer ser mãe e ofertar. Um conselho para nós. Conselho para nós. Muito cuidado na hora de você julgar o que o outro tem como propósito diante de Deus. Não, mas ora por algo mais importante. Para aquela pessoa, aquilo que ela está orando é importante. Se associa a ela em oração. Entendeu? Um dia desse eu vi um vídeo muito interessante de um filósofo contemporâneo, Karnal. E no vídeo ele fala sobre como que as pessoas estão voltadas para si, como que as pessoas estão centradas em si mesmas. Aí ele dizia: chega em casa e fale com a sua família, eu estou tão cansado, e alguém vai responder:
Você não imagina eu. Só que não está falando do outro, está falando de você. Chega para a pessoa e diga: olha, o dia hoje foi longo e foi cansativo. Ah, então vou te contar o meu, você vai ver o que é dia difícil. Não, mas eu estou com dor de cabeça. Fala: não, eu tenho um tumor. Por quê? Porque as pessoas estão muito voltadas para si mesmas, muito concentradas em si mesmas. Então, Ana, ela não está competindo nada com Penina, ela está buscando de Deus uma bênção. Querido, seja um incentivador e não um desmotivador. Seja alguém que ajuda a empurrar as pessoas e não puxar as pessoas. Puxar, a gente puxa para impedir ir para o inferno. Agora para o céu a gente empurra. Vamos, meu filho, vamos junto. Vamos lá, vai dar certo. Os projetos pessoais das pessoas, vamos empurrar as pessoas. Vamos incentivar as pessoas. Em vez de querer frear as pessoas o tempo todo. Vamos abençoar as pessoas. Posso ouvir um amém? Então vamos lá. A chamada de Samuel, a indiferença espiritual dos dias de Samuel. Samuel ouviu a voz de Deus. Deus procura pessoas para usar. Então, primeiro aí, a indiferença espiritual nos dias de Samuel. Está escrito assim: a chamada. Até esse momento, temos apenas a família de Samuel em destaque. Ana e seu marido Elcana levaram o pequeno Samuel e o deixaram no templo, sob os cuidados do sacerdote Eli. Agora, capítulo 2, verso 12. Vamos lá. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Não conheciam o Senhor. A indiferença espiritual era muito grande naqueles dias. A indiferença era muito grande. Nos nossos dias, nós observamos que existe algumas pessoas, talvez por falta de informação, por falta de conhecimento, por falta não sei de quê, que acabam tratando as coisas espirituais como coisas comuns. Irmãos, nós não podemos tratar o sagrado como comum, porque o sagrado é sagrado. Vou dar alguns exemplos aqui. Aí algum dos meninos aqui pega um violão da igreja e vai lá para a faculdade. Não, vou levar que vou tocar uns hinos lá, no culto, fazer um culto lá, da aliança universitária. Aí chega lá, daqui a pouco esse mesmo violão está na roda de pagode. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Nós não podemos misturar, irmãos, as coisas de Deus com os ambientes que não são ambientes de Deus. Nós não podemos transformar o nosso ambiente de culto aqui, em qualquer outra coisa. Sua casa é sua casa, seu ambiente é seu ambiente, mas esse aqui é a casa de Deus, é o ambiente de Deus. Esse imóvel aqui é alugado. Daqui a pouco nós vamos sair daqui, isso aqui pode virar até uma boate. Mas enquanto a gente estiver aqui, esse aqui é arraial do Senhor. Enquanto a gente estiver aqui, a presença do Senhor está aqui. Amém? Então nós temos que ter cuidado também, para a gente não virar religioso apenas, mudando o significado das coisas. Eu ouvi o Guilherme Patinga falar um negócio um dia desse, eu achei muito interessante. Se torna religiosidade quando a torneira é mais importante que a água. Aí vira religiosidade. Quando o templo é mais importante que as pessoas. Daqui a pouco nós vamos estar lá no limoeiro.
mas vocês são mais importantes do que aquele templo lá. Porque não faz sentido ter aquele templo se não tiver vocês. Tem até um hino antigo, o pessoal cantava, né? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Só o segundo a chegar para frente que pode cantar. O primeiro que chegou não pode cantar, não. Se eu fui o primeiro, Deus está fazendo o que aqui dentro? Te dá notícia. Sabe por que o Senhor está aqui e está aqui agora? É porque você está aqui. Amém, querido? Vamos entender isso. Então, no tempo de Samuel, havia uma indiferença espiritual. Diz que tinha um senhor, muito simples, trabalhador braçal, trabalhava na roça. Ele chegou num restaurante, pediu o almoço, serviram-lhe o almoço, ele curvou a cabeça, orou, agradeceu. E o casal que estava do lado falou para ele assim: o senhor não acha que o senhor está muito atrasado, não? Isso aí, esse ato que o senhor fez aí não se faz mais não, isso é coisa do passado. Ele falou: eu não sabia. Uma coisa eu sei, lá na roça, quando eu trato os meus animais, realmente eles não agradecem nada. Não podemos tratar as coisas espirituais como se fossem comuns. Amém, gente? Querido, tenha carinho pelas coisas de Deus, tenha zelo pela obra de Deus, pelas coisas espirituais, tenha assim, amor nas coisas espirituais. Não trate as coisas espirituais como se não fosse nada. Eu vou repetir o que já falei outras vezes aqui: é dia de ceia, não perca por nada. Não marque compromissos dentro da sua possibilidade para aquele dia da ceia. Ah, não, porque vai ter um mêsversário, eu preciso ir no mêsversário. Nem é aniversário, é mêsversário. E perco a ceia. Não, porque... Não, querido. Dentro da sua possibilidade, entenda que a ceia é importantíssima para nós. Amém, gente? Então vamos lá, cuidado com a indiferença espiritual. Alguém quer falar até aqui? Comentários, dúvidas, ressentimentos? Não? Ok. A indiferença espiritual está aí. Samuel ouviu a voz de Deus. Samuel ouviu a voz de Deus. Verso 15 e verso 18 do capítulo 3. Verso 15. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia Samuel relatar essa visão a Eli. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobria. E disse ele: O Senhor é, faça o bem parecer aos seus olhos. Olha aqui, aí na revista está escrito assim, ó: o silêncio de Deus era sinal de julgamento divino, porém o Senhor estava prestes a mudar esse cenário e a proferir sua preciosa palavra ao filho de Ana, que era temente a Deus e desejava obedecer a sua voz. Samuel tinha, olha o que ele tinha: um ouvido atento. Um ouvido atento. Olha aqui, querido, de tudo que você ouve quando você vem ao culto, o mais importante é aquilo que você decide. É isso que é o mais importante. Por exemplo, qual que é a tônica aqui até agora? Irmãos, nós não podemos tratar o sagrado com indiferença, nós precisamos respeitar o nome de Deus, não tomar o nome de Deus em vão, tratar como sagrado aquilo que é sagrado. Até agora foi isso. Qual que é a decisão que nós estamos tomando aqui agora sobre isso? Quanto ao sagrado. Entende? Então isso é que é o mais importante.
ele tinha disposição obediente, um coração humilde e um viver piedoso. Nestas 4 afirmativas encontramos o perfil de profeta que o Senhor deseja levantar nesses dias. Qual que é o profeta que Deus quer levantar? Alguém que tem um ouvido atento, disposição obediente, coração humilde, viver piedoso. É essa pessoa que Deus quer levantar nesses dias. É assim que precisa acontecer. Deus procura pessoas para usar. Capítulo 3, verso 3. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Lê o verso 7 também. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Olha só, irmãos, que coisa triste. Isso aqui é muito triste, ó. Essa constatação ali. Um menino que está sendo criado no templo, e muito embora criado no templo com o sacerdote, ele ainda não conhecia a palavra do Senhor. Vou traduzir, claro que eu vou. Você convive com uma pessoa crente que nunca cita um texto bíblico? É isso ali. É muito triste. Tem gente que se professa cristão, você vai sentar com ele e vai contar não sei quantas piadas. Ainda que não seja piada imoral, não é essa a questão. Vai contar não sei quantos casos. Vai falar de política. Entendeu? Vai falar que o Atlético é o líder do campeonato nesse momento, ao menos. Ora pelo Atlético, gente. Só que ele não vai citar nenhum texto bíblico na conversa. Nenhum texto. Meu irmão, com 2 minutos de conversa sobre qualquer assunto, já surgiu a oportunidade de enfiar um texto no meio. Tinha uma irmã que era da nossa igreja, eu era menino. Vou falar o nome dela, você vai imaginar mais ou menos quantos anos que ela já tinha naquela época. Ela chamava-se Apolinária, era o nome dela. A irmã Apolinária, ela tinha tanta vontade de conversar, citando as coisas de Deus, que ela até inventava uns textos. Ela falava, diz a palavra de Deus, água mole em pedra dura, tanto bate que fura. Ué. De vez em quando ela saía com uns negócios assim. Mas era a vontade dela de, não faça isso, por favor. Mas ela tinha essa vontade de reforçar a conversa com a palavra de Deus. Samuel, ele estava sendo criado no templo e não tinha ouvido ainda a voz de Deus e não conhecia a palavra de Deus. Quem tinha que manifestar essa palavra de Deus naquele momento era o sacerdote. Vamos esquecer os outros com quem nós convivemos, vamos falar de nós. Meus irmãos, em nome de Jesus, quero te convidar, vamos aplicar um pouco mais a palavra nas nossas conversações comuns do dia a dia. Ou a palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus diz aquilo, a palavra de Deus diz aquilo. Ah, mas eu não sei onde que está. Vai no irmão Google. Ele vai te falar onde está. Você só precisa saber que tem. Onde tem, você vai na internet e acha. Fácil, rápido. Amém, gente? Aplicar mais a palavra. Está lá fazendo o seu afazer diário, no trabalho, onde for, aplica a palavra. A palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz aquilo. É nesse momento que você vai manifestar a glória de Deus. Amém, gente? Fala amém. Amém significa Deus é rei fiel. Então toda vez que você falar amém, você fala assim, Deus é rei fiel. Amém? Isso. Então é trágico esse texto aqui. É trágico. Samuel morava lá e não conhecia a palavra de Deus ainda. Precisamos estabelecer mais a palavra. Leia a palavra, decore a palavra, fale da palavra. Te dá um conselho? Qualquer assunto que alguém vier falar com você, solta um texto no meio. Deixa a palavra de Deus correr. Amém? Vamos lá. Vamos ler aqui? Enquanto a liderança espiritual
daqueles dias estava corrompida e não comia mais a voz do Senhor. O menino Samuel ouviu o chamado de todo o processo. Vamos de novo, Jean, vou te ajudar. Chega mais para cá para você ler bonitinho. Vamos lá, todos juntos? Vamos lá, bora, Jean. Enquanto a liderança espiritual daqueles dias estava corrompida e não ouvia mais a voz de Deus, o menino Samuel ouviu o chamado do Todo-Poderoso. Enquanto a liderança estava perdida, tinha um menino com um coração sensível. Se Deus procurasse aqui nessa manhã um coração sensível a ouvir a voz dele, ele encontraria? Vou perguntar de novo para você poder entender. Se Deus procurasse aqui nessa manhã um coração sensível, ele encontraria? Que o nosso coração esteja sensível ao Senhor, irmãos. Sensível a ouvir a voz de Deus. Sensível a praticar a palavra de Deus. Sensível a andar com Deus. Contexto do ministério de Samuel. Israel foi derrotado, 2 sacerdotes e 1 sumo sacerdote morreram. Acontecimentos importantes durante o ministério de Samuel. Olha só, deixa eu explicar isso aqui. Israel aqui, nesse texto de 1 Samuel 4, verso 1 ao 10, acontece o seguinte: os filisteus vieram para atacar Israel e mandaram trazer a arca. Traz a arca da aliança. A arca da aliança era um baú de madeira de acácia, revestido com ouro, 92 centímetros de comprimento, 67,5 de profundidade, 67,5 de largura. Essa era a arca da aliança. A tampa da arca, 2 querubins com o rosto virado para baixo e a ponta das asas tocavam umas nas outras. Um varal de um lado, também de madeira de acácia, um varal do outro, com as argolas. E esses varais também eram revestidos de ouro. A arca da aliança pesava 120 quilos. Era o peso. Dentro da arca tinha um potinho. Sabe daqueles que você leva para casa, lá nas festas que você vai? Daquele. Tinha um potinho com maná, as tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu dentro da arca. Aí trouxeram a arca e o povo de Israel fez muito barulho. A arca da aliança está no nosso meio, louvado seja Deus e tal. Agora nós vamos ganhar, porque a arca está aqui. Os filisteus do lado de fora, ouvindo, disseram: olha, vamos nos portar de maneira firme. O Deus deles desceu no meio deles. E se a gente não pegar para valer, a gente não ganha essa. Do lado de dentro, um povo confiando em uma caixa. Do lado de fora, os inimigos dizendo: vamos entrar para valer, para a gente ganhar. Eu sei que os filisteus invadiram, até a arca foi levada. Até a arca foi levada. Precisamos entender, irmão, o seguinte: o nosso Deus não é Deus de rituais, Ele é Deus de relacionamento. Amém? A reverência que Deus quer de nós não é uma reverência só na hora do culto, é a reverência na nossa maneira de viver daquela porta para fora. As nossas conversações daquela porta para fora, as nossas motivações daquela porta para fora.
Não é um ritual. Não é um profeta orou por mim, me disse que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo e está tudo certo. E a minha vida com Deus? Como é que é? Meu relacionamento com Deus. Entendeu? É isso que Deus quer conosco. Relacionamento. Deus quer caminhar conosco, se relacionar conosco, nessa caminhada nossa cristã. Então aí vai entrar os filisteus. É lógico, Deus tratou isso com muito rigor depois. Primeiro Deus deu uma lição no povo de Israel. Deus disse para o povo de Israel o seguinte: eu não sou a arca. A arca representa a minha presença, mas ela não é a minha presença. Amém, gente? Tem gente aí com a Bíblia aberta no Salmo 91. 30 anos a Bíblia aberta no Salmo 91. As páginas já estão até amarelas. Aí você fala assim: fala para mim o Salmo 91 de cor. Hã? 30 anos deu prazo de decorar esse salmo, não? Tem uns que colocam atrás da porta, né? Colocar esse Salmo 91 aqui, porque o capeta não vai entrar aqui. Coloca uma ferradura também. Porque o significado é o mesmo. Nenhum. Tem gente carregando pezinho de coelho até hoje. Parar com isso, gente. Aí coloca lá o Salmo 23. Sabe quando é que o Salmo 23 é poderoso? É quando o Senhor de fato é o seu pastor. É quando o Senhor te pastoreia de verdade. A ovelha, estou falando agora da sua relação com o pastor supremo. A ovelha não parte para cima do pastor. Ela é conduzida por ele. Um pastor em Israel compartilhou para um grupo de pastores que depois vieram e me compartilharam. O pastor está indo aqui, as ovelhas estão próximas. Quando ele para, elas sobem umas em cima das outras, mas elas não passam, porque elas estão acompanhando nas pegadas do seu pastor. O Salmo 23 é poderoso quando o Senhor é o seu pastor. O Salmo 91 é poderoso quando você habita no esconderijo do Altíssimo. Entendeu? Não é quando você prega na porta da sua casa. Está com o Salmo 91 aberto na sua casa? Decora ele. Aí ele vai fazer efeito. Não porque está aberto, porque você agora habita no esconderijo do Altíssimo. Você mora lá. Você vive com Deus. Bom, aí, depois Deus visitou os filisteus. Deus visitou os filisteus com úlceras, com tumores e com problemas de hemorroidas. Deus visitou o arraial dos filisteus, porque a arca estava lá, e eles não eram autorizados a ter a arca. Primeiro Deus deu uma lição no povo dele, e depois Deus deu uma lição no povo inimigo. É onde eles devolveram a arca. Nós não queremos essa arca, não. Entendeu? E Davi, depois de muito tempo, 40 anos depois, Davi vai trazer essa arca de volta para Jerusalém. Aí na sua revista está escrito assim: olha, a crença deles de que a arca tinha poder de ajudar na batalha se tornara mera superstição, que não prestava auxílio algum em tempos de crise. Isso ensina que o poder se deriva de uma santidade genuína e não de algum mero símbolo. O poder está na comunhão com Deus, em andar em santidade e não em artefatos. Cuidado, gente, com o sincretismo religioso, com a mistura das coisas. Não misture as coisas. Você não precisa de ter um sabonete consagrado, uma rosa ungida, um anel ungido, um sal grosso, um sal fino, um fel fino. Você não precisa de nada disso. Você precisa é de andar em santidade. É isso que você precisa. Andar diante do Senhor em santidade. Certo? Certo? Não, porque é o martelinho da bênção. Para com isso. Deus não está no meio disso. 2 sacerdotes e um sumo sacerdote morreram. Aqui são os 2 filhos de Eli.
Os 2 filhos de Eli morreram nessa batalha aqui. Quando a notícia chega para ele, Eli cai da cadeira, quebra o pescoço e morre também. É como se Deus estivesse dizendo: agora eu vou limpar o terreiro aqui. Agora eu vou começar do zero, tudo de novo. É onde nasceu um dos netos de Eli, né? Que recebeu o nome lindo de Icabode. Foi-se a glória de Israel. A glória de Israel foi embora. Acontecimentos importantes aí do ministério de Samuel. Até aqui alguém quer falar alguma coisa? Os professores, teólogos aqui entre nós. Lá atrás, Jean, por favor, corre lá. Lá, ó. O pastor, o que seria esse viver piedoso? Viver piedoso significa viver uma vida espiritual séria. É esse que é o viver piedoso. Viver de maneira séria, uma vida espiritual de verdade. Não uma vida espiritual meramente para mostrar alguma coisa, mas espiritual de verdade. O que seria uma vida espiritual de verdade? Uma vida onde eu tenho oração, leitura de Bíblia, jejum, comunhão com a minha congregação, santidade. Isso é vida espiritual de verdade. O que não seria vida espiritual de verdade? Eu venho no culto, mas lá fora eu sou outra coisa. Então, vida piedosa é uma vida espiritual de verdade. É isso aí. Certinho? Alguém mais? Então, vamos lá. Acontecimentos importantes aí durante o ministério de Samuel. Depois de tantas tragédias, o povo de Deus arrependeu-se e começou a buscar a face do Senhor. Arrependido, o povo tomou as seguintes decisões. Quais foram elas? Vamos ler juntos? Vamos de novo? Comemorou a vitória, respeitou o profeta Samuel. Aqui são acontecimentos importantes. Tudo começa com arrependimento, gente. Olha só. Ou eu me arrependo e mudo a postura, ou eu continuo tendo os mesmos resultados na minha vida. Entendeu? Não dá para eu servir a Deus e servir ao mundo ao mesmo tempo. Jesus disse: vocês não vão conseguir servir a 2 senhores, porque vocês vão servir um e desagradar o outro. Não dá para servir a 2 senhores. É isso que Jesus disse para nós. Resenha do tópico 3 aqui, ó. Vamos juntos? Os israelitas cometeram muitos erros e o principal foi perder a direção de Deus. Tais erros trouxeram grandes prejuízos, mas também lhes ensinaram preciosas lições. Uma pergunta só retórica. Os erros que você já cometeu na vida te ensinou alguma coisa? Você aprendeu alguma coisa com os próprios erros? Porque se não te ensinou, você vai cometer os mesmos erros novamente. É assim que funciona. Eu cometi erros, eu aprendi, aquele erro não cometo mais. Eu não aprendi, eu vou repetir. É assim que vai acontecer. Tá? A mudança de governo, tá aí, ó. Consagração do primeiro rei de Israel, advertência para os perigos da monarquia, consagração do segundo rei de Israel. Eu vou pular lá para o legado de Samuel, mas vou só passar aqui rapidamente. A consagração do primeiro rei de Israel, tem pessoas dizendo que o povo de Israel errou em ter escolhido Saul como rei. Não, não. Quando você lê o texto, Deus escolheu Saul para ser o rei de Israel. Quem escolheu Saul foi Deus. O povo errou quando escolheu ter um rei naquele momento, porque Deus não tinha para Israel um rei. Primeira coisa que Samuel falou com o povo: presta atenção, vocês querem um rei, mas vocês terão vassalos. O que vocês produzem hoje, e que é de vocês, vocês vão produzir e vão ter que mandar parte disso para a coroa, para o império. O império vive da riqueza do povo. É assim que vive o império.
Então o cara produzia lá 10 caixas de batata. Ele agora ia ficar com 3 e mandar 7. Lá para sustentar o império. Que não tem só um rei. Tem o rei, tem os ministros, tem os soldados, tem os serviçais, tem o palácio. Não é assim? Tem a mesa do rei, que é farta diariamente. Até ali o povo vivia diferente. Então, apresentou-se a ele. E o segundo rei, você já sabe quem é, foi Davi. Davi foi o segundo rei que Deus escolheu para Israel. Agora o legado de Samuel. Depois de ter entregado a liderança política de Israel a Saul, Samuel fez um discurso de despedida e pediu que, se alguém tivesse alguma coisa contra ele ou sua liderança, que se manifestasse naquele momento. Samuel listou algumas situações como exemplo e disse que, se tivesse cometido qualquer um daqueles danos, estava disposto a repará-los. Os israelitas responderam: o Senhor nunca nos enganou, nem nos oprimiu e nunca aceitou suborno. Isso quer dizer que Samuel foi inocentado com honra. Vamos ler juntos aí? As suas palavras, vamos juntos, gente. As suas palavras trazem luz à nossa consciência. Precisamos finalizar a nossa missão com o coração pacificado pela certeza de que fizemos tudo o que deveria ter sido feito e da maneira correta. Coloca uma coisa no seu coração. Você deve terminar cada ciclo da sua vida com a consciência de que você fez o que deveria ser feito. O que o outro está pensando que você deveria ter feito fica por conta dele, e ele, pois, que faça quando for a vez dele. Quando sendo a sua vez, faça o seu melhor, da maneira que Deus te orientou, e você terminará cada ciclo debaixo de bênção para a glória de Deus. Posso ouvir um amém?